Oi gente, esse é um vídeo de fundamentos de economia e política para a psicologia. Mais especificamente nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito do Estado. Não o Estado de São Paulo ou o Estado do Paraná. Estado com E maiúsculo. Essa grande instituição que é responsável por fundamentar ou sustentar o funcionamento das coletividades atualmente. Definir o Estado é uma tarefa árdua, né? O que eu vou fazer aqui é apenas um vídeo rápido para falar especificamente de uma obra a respeito do Estado, e isso está muito longe de esgotar o assunto. O Estado é sempre um tema de debates na filosofia, na política, na economia, tem muitas concepções a respeito do Estado, concepções inclusive antagônicas muitas vezes. Então é um tema que ele não se fecha, não se encerra facilmente, tá? Eu vou apresentar aqui um pouco a respeito do Estado, fundamentado na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escrita por Engels. Quem foi o Engels? O grande colaborador do Karl Marx, um dos responsáveis pela teoria marxista. Por que a opção pelo Engels? O Engels ele faz um histórico na sua obra, desde a organização tribal e por clãs, na Grécia antiga, antes dos clássicos, antes daqueles gregos que todo mundo conhece, não é? Sócrates, Platão e Aristóteles, antes ainda, também da Roma, antes da Roma clássica, da Roma dos impérios, em que a organização era por tribos e por clãs. E a partir dessa organização que pouco a pouco vai se configurando o que a gente pode chamar de Estado. Como que essa configuração se deu? A partir da diferenciação de classes sociais, que, para falar de uma maneira muito simplista, segundo o Engels, essa diferenciação ocorre com as ações para garantir a sobrevivência que vão se especializando. Com o excedente de produção, que surge principalmente com a invenção da agricultura, foi possível fazer trocas. E aí então alguns grupos, algumas famílias passam a se especializar ou na produção de algumas mercadorias ou na realização das próprias trocas. E aí, em processo de milênios, essa especialização vai cada vez mais se estratificando, se firmando, e foi a constituição do que a gente chama de classe social. Grupos dedicados a certas atividades econômicas e que detêm ou não o poder sobre uma coletividade. O Estado ele vai se consolidar a partir da ideia de que todos os participantes de uma coletividade devem cuidar dessa coletividade. Inicialmente a gente pode falar de uma confusão entre Estado e esfera pública. Esfera pública é justamente a parte da nossa vida, das nossas relações, em que nós nos ocupamos daquilo que não diz respeito apenas ao indivíduo e à vida doméstica, mas diz respeito a toda a coletividade. Elaboração de leis, elaboração de ações que dizem respeito à comunidade, que vão atender às necessidades da chamada polis, da cidade, deste mundo público no qual a gente vive e no qual a gente convive, tá? Então, assim, existe uma diferenciação entre esse mundo público e o Estado, é um assunto bastante extenso, mas essa diferenciação vai surgindo conforme se estrutura melhor esse o que a gente chama então de Estado, o Estado com E maiúsculo. Uma coisa que o Engels fala que eu penso que é muito importante para a gente é compreender que o Estado não existe desde sempre. A gente fica com a sensação de que o Estado tal como ele está, como está aí, né, tal como a gente conhece, como ele se faz presente em nossas vidas, ele sempre foi assim. Não, não foi assim sempre. Então, como eu acabei de falar, ele tem uma história com H maiúsculo. Ele tem um surgimento e uma trajetória, não é mesmo? Essa trajetória
ela passa por várias idas e vindas, várias formas distintas de Estado que nós conhecemos e várias formas distintas de Estado em ação nesse momento, em ação atualmente na sociedade em que a gente vive, que é a sociedade capitalista. Para o Engels, o Estado tem algumas características que são a sua essência, vamos dizer assim. O agrupamento de acordo com uma divisão territorial, então as pessoas estão agrupadas em uma determinada divisão territorial dentro de certas fronteiras que delimitam aquilo que a gente vai chamar de um Estado. Essa é uma concepção moderna, tá? Do Estado que constitui, que é o fundamento de uma nação. As fronteiras geográficas, elas também são invenções do ser humano. Elas também são criações históricas e sociais totalmente arbitrárias. Mesmo quando uma fronteira seja delimitada por um acidente geográfico como um rio, entre o Paraná e o estado de São Paulo, por exemplo. Mas a escolha desse rio foi arbitrária e muitas vezes veio de lutas sociais, até mesmo de guerras para delimitar essas fronteiras. Segunda característica do Estado é a organização de uma força pública. O que é essa força pública? Inicialmente, todos os cidadãos eram responsáveis por defender o Estado de seus inimigos externos. Pouco a pouco isso se especializa na figura do guerreiro, dos soldados do exército. Essa força pública também passa a ser uma defesa interna do Estado. E aí tem uma coisa muito esquisita, né? Porque o Estado começa a defender-se de seus próprios cidadãos, que é a ideia de polícia. Assunto bastante polêmico e sensível. O Engels vai falar aí principalmente da ideia da força pública como uma forma de controle sobre a classe trabalhadora, sobre as classes sociais que não detêm poder político nem poder econômico, que não detêm as forças, os meios de produção. Para a manutenção dessa força pública são necessários os impostos. E aí tem uma terceira característica que o Engels aponta com relação ao Estado. Se os impostos não são suficientes, o Estado contrai a chamada dívida pública. E aí a gente já está bem no coração do capitalismo. O Estado ele emite papéis, tipo ações, sabe? Ações, mercado de ações. Vende isso para poder captar recursos. Por isso que você vê às vezes no noticiário falar da dívida pública brasileira. É isso, é o Estado contraindo dívida para se manter em pé, para se sustentar. O Estado também, no capitalismo, ele se caracteriza pela aplicação de leis de exceção. As leis de exceção, em tese, deveriam funcionar apenas em situações excepcionais, como uma pandemia, ou como uma guerra, ou como uma secessão, uma guerra civil. Mas, na prática, as leis de exceção elas servem para a manutenção da ordem social no que diz respeito à luta de classes, no que diz respeito ao poder de uma classe sobre a outra, que é outra característica essencial do Estado. O Estado capitalista nasce principalmente para conter o antagonismo de classes. A contenção desse antagonismo de classes não é feita somente através da violência, é feita através de concessões também. Então, concessões como a saúde pública, a educação, um certo nível mínimo de renda, tudo isso também visa garantir a manutenção da situação das coisas no Estado capitalista. Evidentemente, essas ações do Estado são necessárias, o Engels não nega essa importância, mas elas devem ser encaradas como transitórias, pensando na ideia de um Estado realmente igualitário. A República Democrática ela é sim uma vantagem, o Engels fala disso, é importante a participação popular através do voto e através das candidaturas, através da mobilização, não é mesmo? Mas ela não é suficiente, ela é apenas uma etapa para uma possível configuração de Estado ou simplesmente de sociedade mais igualitária em que o poder não esteja concentrado nas mãos de uma classe. Na Grécia clássica, os cidadãos eram apenas os homens que possuíam terras. Na República Democrática já não funciona mais dessa forma, todos podem votar e se candidatar, ou quase todos.
Mas a questão é, aqueles que detêm poder econômico continuam detendo poder político. Através de que meios? O Engels fala da corrupção, por exemplo. Então, na corrupção, aqueles que detêm o poder econômico, eles deturpam as ações do Estado em prol de suas necessidades, de seus desejos. E através do lobby. O lobby é quando o grupo econômico ele financia um grupo político para esse grupo político defender seus interesses, como por exemplo a chamada bancada do boi do Congresso brasileiro, que defende os interesses dos produtores agropecuários. Esse é um exemplo de lobby. Nos Estados Unidos o lobby é feito abertamente porque é legalizado. No Brasil tenta-se coibir o lobby através das leis de financiamento da campanha política, mas isso é bastante difícil. Ainda existe muito do poder econômico dentro do nosso parlamento, que é o Congresso e o Senado. Por fim, é preciso lembrar que o Estado capitalista ele se coloca como a única forma de organização social possível, a mais perfeita, a mais bem acabada. Evidentemente, como Engels mesmo aponta, tem vantagem sim, principalmente pensando no formato de república democrática, mas tem muitas limitações, tem muitos problemas. E aí isso fica para discussão posterior. Mas o importante aqui é a gente entender esses aspectos essenciais do Estado capitalista. Valeu pela atenção, lembre-se que é preciso ler também, não basta assistir videoaula, tá bom? Então tá aí a dica, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escrito por Engels. Valeu e até uma próxima.